Olá, meu amigo, minha amiga. Você pode até ter acordado nesse domingo e não está se dando mais conta de como foi importante a sua participação junto com milhões de brasileiros para que nós evitássemos que essa gente tão criminosa, tão insana que esteve no poder aqui no nosso país permanecesse por mais 4 anos. Nós conseguimos dar uma barrada nisso que estava acontecendo aqui no nosso país. E isso não é pouca coisa, mas nós temos muitas situações concretas hoje para examinarmos, muitas coisas que nós temos que fazer para evitar que o Brasil volte a ter uma ameaça, como está acontecendo agora na Argentina. Quando a gente olha aqui para o lado, a gente vê que os humanistas, os progressistas, as pessoas que lutam por causas sociais, que combatem a injustiça social, essas pessoas na Argentina estão num verdadeiro desespero. Há uma máquina que concilia interesses de grandes grupos econômicos nacionais na Argentina, internacionais, e também grupos na internet que ajudam a dar mais substância, mais consistência a todas essas insanidades lá e que estão vivas aqui no nosso país também. Eu vou conversar com vocês sobre alguns movimentos que deu para identificar hoje nos principais jornais impressos aqui no nosso país e como aquilo que eu tenho sempre dito aqui para vocês, que na essência a extrema-direita, o bolsonarismo e também os grandes grupos midiáticos e o poder econômico aqui no nosso país estão todos juntos. E eles vão se reaglutinar, eles vão trabalhar juntos para combater tudo aquilo que está começando a ser desenhado pelo governo Lula. Não são revoluções que estão em curso, mas eles não querem aceitar absolutamente nada que melhore alguma coisa na estrutura econômica do nosso país e, por conseguinte, a situação do povo brasileiro. Bom, vou colocar para vocês aqui o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. O seu joinha é muito importante, o seu comentário é sempre considerado. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vou pegar aqui algumas situações concretas, né? Em primeiro lugar, a direita continua muito ativa aqui no Brasil, né? Essas pessoas que você conhece aí, que estão muito difíceis da gente conversar, elas não recuaram nem 1 milímetro. O governo Lula, apesar de estar fazendo muitas coisas importantes, ainda não conseguiu fazer situações que causem um impacto, né, nessas pessoas da extrema-direita que têm ali uma série de situações subjetivas que são difíceis de enfrentar. E aí a gente vai ter que estudar. Como é que você combate uma pessoa que tem uma convicção baseada num ressentimento? Por mais que você tente mostrar alguma coisa positiva, essa pessoa não vai aceitar. E as pessoas que ainda não caíram nesse universo, elas são pessoas que a gente pode conseguir conversar de alguma maneira, alertar para que o que acontece por trás das lutas aparentes? Pois bem, aqui hoje tem a coluna aqui do Merval Pereira, na página 2 do Globo, com esse título aqui. Tão fake quanto real. Bom, ele começa aqui. Quando o ex-ministro José Dirceu advertiu recentemente que o PT deveria atentar para o fato de que a direita brasileira está organizada e atuante, enquanto a esquerda se perde em divisões internas contra a política econômica e se afasta dos interesses diretos do cotidiano dos cidadãos, falava com a experiência de quem conhece o PT por dentro e com a inegável liderança histórica esquerdista, goste-se dele ou não. Bom, e aí ele vai discorrendo aqui sobre essa fala do José Dirceu. E ele chama atenção para uma coisa que é fato. Não adianta a gente achar que, por termos ajudado a vencer uma eleição aqui no nosso país, que essas pessoas todas, elas agora estão no campo de uma maior aproximação. Até porque isso é uma característica da extrema-direita no mundo inteiro. No mundo inteiro nós estamos vendo movimentos onde a extrema-direita, baseada ali numa série de ressentimentos, de situações que angustiam os seus cidadãos em cada país, o cidadão não consegue perceber que a engrenagem toda está fazendo com que cada vez mais as classes médias, os trabalhadores desses países todos estejam empobrecendo, enquanto grupos econômicos continuam cada vez a multiplicar cada vez mais os seus rendimentos, os seus lucros. Enfim, isso acaba jogando na sociedade
sociedades bodes expiatórios. Em cada sociedade se escolhe, se elege um. A direita faz isso, a extrema-direita faz isso. A mídia ajuda a fazer isso, classificando pessoas por sua orientação religiosa, por a sua religião, né? Aí você tem a islamofobia, pessoas que atacam os muçulmanos, pessoas que atacam os chineses, que atacam imigrantes, atacam negros, enfim. Isso vai fazendo com que as sociedades fiquem fraturadas e não percebam que, de fato, quem está lá em cima olhando para isso está se dando bem, não está se incomodando. Quem vive nesse outro planeta da extrema elite, né, no planeta, da elite econômica, essas pessoas não convivem entre nós. Essas pessoas vivem num outro universo. Essas pessoas não sabem o que é o transporte público, não sabem o que é ter que trabalhar, o tanto que o trabalhador tem que trabalhar, o que é levar um filho para a escola, o que é ter afazeres onde você tem que meter a mão. Então, são grupos de pessoas que se articulam entre si. Eles têm muito mais conexões uns com os outros desse extrato da humanidade do que com o resto da sociedade. Então, muitos deles não estão nem aí, porque o que levou esses grupos a ficarem com esse tipo de poder foi exatamente a reprodução dessas situações que acontecem no Brasil e no mundo. E aí a gente vai vendo coisas curiosas como essa aqui, né? O Dudu Bananinha chamando as pessoas para uma super live, né, para organizar aqui a direita, organização de base e ocupação de espaços. Então vai ser uma palestra com Dudu Bananinha, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Eu acho que tem algumas coisas que eles têm a maior expertise mesmo para falar, né? Como conseguir ficar rico na política, como tirar dinheiro dos funcionários que você coloca no gabinete, como juntar dinheiro vivo e não ser rastreado, como pegar dinheiro vivo e comprar imóveis, como enriquecer todas as ex-mulheres com imóveis, como fazer com que muitos parentes de criminosos fiquem lotados nos seus gabinetes para que você não tenha nenhum tipo de conflito com o mundo do crime. Então tem muitas coisas aí que eles podem ajudar a esclarecer. No entanto, né? Como eu disse para vocês, nada disso aconteceu. A ascensão dessa extrema-direita, desses grupos de insanos, não aconteceu por acaso no Brasil, não está acontecendo por acaso no mundo. Há uma leitura do poder, de uma maneira geral, de que esses grupos extremistas, eles são muito funcionais e por isso eles receberam apoios diretos ou apoios velados do sistema, de uma maneira geral, para coexistirem, né? E fazerem com que nós todos fiquemos cada vez mais incomodados e estressados com a insanidade, né? Então eles vão fazer lá o papo deles aí, né? Daí a gente chega aqui à conexão, que eu já tenho falado para vocês, da extrema-direita com a direita orgânica. A gente vê aqui canais dos extremistas, esse senhor Gustavo Gaia, que era um extremista e virou deputado federal, né? Mas continua extremista, continua uma pessoa absolutamente inclassificável, uma pessoa sem o menor pudor, sem o menor caráter, uma pessoa que tem um passado criminal também muito complicado, para dizer o mínimo, né? Mas se julga aí como um ditador de regras morais e jurídicas e por aí vai. Então ele ataca o Lula por uma fala que o Lula fez lá na Abreu Lima, na reinauguração da refinaria. Gafe internacional, Lula é desmentido pelo Departamento de Justiça americano. E aí o texto dele, né, é de que vergonha, o governo americano desmentindo Lula, como se o governo americano tivesse alguma coisa a ver com o nosso país e tal. Então, e aí vocês pegam aqui o editorial de hoje da Folha de São Paulo e aí vocês vão ver a conexão da direita, né, industrial, empresarial, financeira, com os insanos. Porque a Folha de São Paulo fala na mesma linha. Viagem ao passado, com retomada de refinaria e plano de manteiga na Vale e política industrial, Lula revisita velhos erros. E aí, em dado momento, eles colocam: Lula foi ao canteiro de obras e se pôs a proferir falsidades, entre elas a risível tese de conspiração estrangeira contra Petrobras e a velha cantilena do entreguismo das elites subservientes. Então quer dizer que para a Folha de São Paulo tudo é falsidade e é uma risível tese de conspiração contra a Petrobras, né? Bom, aqui na coluna da Eliane Catanhede, mesmo tipo de percepção, né, que eles colocam aqui.
3 erros em um. Com Abreu e Lima, Lula traz de volta Chaves, Lava Jato, combustíveis fósseis e implicância com os Estados Unidos. Tem implicância, né? Aí ela diz aqui, não satisfeito, Lula sobrepôs um erro a outro. A aposta na Abreu Lima e implicância com os Estados Unidos. Segundo ele, seus governos fizeram tudo certinho e a Lava Jato foi culpa de uma mancomunação do Departamento de Justiça com os juízes e procuradores, porque os Estados Unidos nunca aceitaram que o Brasil tivesse uma Petrobras. Delírio, auto-engano ou engana que eu gosto? Olha só, o Lula, se a Liane tivesse visto toda a fala, ele não nega que houve corrupção. Ele fala, inclusive, lá que, havendo corrupção, que todas as pessoas corruptas teriam que ser responsabilizadas e presas, né? Agora, é bem diferente de você, a pretexto de se combater corrupção, você destruir um parque industrial aqui no nosso país. Nem as pessoas de direita, as pessoas que têm uma racionalidade, elas conseguem justificar que a atividade empresarial do nosso país tenha sido totalmente destruída em função da Lava Jato. As pessoas hão de concordar, né, que uma coisa é você fazer a responsabilidade criminal e política. Outra coisa é você destruir empresas, milhares e milhares de empregos e provocar um retrocesso aqui no nosso país. Daí a tese de que o Departamento de Estado nos Estados Unidos atuou, ela não é delírio nem fantasiosa, não. E por que ela não é delírio nem fantasiosa? Porque isso aconteceu. A interferência do Departamento de Estado na história do nosso país, ela é clara, ela é direta. Então, as pessoas ignorarem isso, a participação no golpe de 64, isso na América Latina, no mundo inteiro. A interferência nos negócios estratégicos aqui no nosso país, o que o Departamento de Estado e lobbies americanos, norte-americanos, fizeram para que nós não tivéssemos autonomia energética, que nós não tivéssemos petróleo, isso vem lá de trás. O Getúlio Vargas, para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, ele praticamente teve que colocar o Brasil na Segunda Guerra Mundial como uma moeda de troca. Essa é a percepção que os historiadores fazem, né, do porquê o Brasil acabou entrando na Segunda Guerra Mundial, para que o Brasil, na visão de Getúlio, pudesse ser uma nação soberana, sem dependência de países mais industrializados na época. Então, ignorar isso também é uma pilantragem jornalística, uma pilantragem acadêmica e um esquecimento histórico sem tamanho, né? Bom, recentemente, o que nós tivemos em 2013, 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos atrás, né? Estados Unidos espionaram Petrobras, dizem papéis vazados por Snowden. Isso todo o planeta ficou conhecendo. Isso aí não foi mero delírio, né? Até a Rede Globo de televisão, que diante das evidências e dos fatos que estavam rodando o mundo com a revelação de Snowden e do Assange, fez uma matéria no Fantástico. Então, a senhora Liane Cantanhede, a senhora precisava esquentar sua memória também, né? Vamos pegar aqui o trecho da matéria, vamos lá. Exclusiva. Uma semana depois de revelar que o governo dos Estados Unidos espionou a presidente Dilma, o Fantástico apresenta outro furo de reportagem. Documentos ultra-secretos entregues pelo ex-analista da Agência de Segurança Nacional americana, Edward Snowden, comprovam a Petrobras, a maior empresa brasileira, também foi espionada pelo governo americano. A reportagem é de Sônia Bride e Glenn Greenwald. Um dos grandes interesses da espionagem americana no Brasil está longe do centro de poder, em alto mar, em águas profundas: o petróleo brasileiro. A rede privada de computadores da Petrobras é espionada pela NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A confirmação está em documentos ultra-secretos vazados por Edward Snowden, aos quais o Fantástico teve acesso exclusivo. Então, é mentirinha isso aí? Foi brincadeirinha? Isso gerou um problema diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos muito grave na época, né? Estados Unidos grampearam Dilma e ex-ministros e avião presidencial, revela Wikileaks. Mais adiante a gente vê isso aqui. Obama se comprometeu a dar explicação sobre espionagem até quarta-feira, até quarta, diz Dilma. E isso demorou um tempo, demorou 2 anos para que a Dilma
resolvesse ir aos Estados Unidos, né, porque ele tinha recebido convite para conversar com Obama. Então a matéria aqui diz: Dilma encontra com Obama para selar paz após revelações de espionagem. Então o que essa gente está ignorando? A matéria aqui... O chefe vai ser recebida hoje em Washington pelo presidente americano Barack Obama e neste domingo o assunto foi economia. Então é o seguinte, não dá para ignorar isso que aconteceu, né? Isso aí é um mau caratismo muito grande. Um objetivo político. Dilma Rousseff vai encontrar hoje o presidente Barack Obama e selar de vez a paz depois que as relações entre os dois países ficaram abaladas em 2013. Foi quando Edward Snowden, ex-espião a serviço da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, revelou que o governo americano espionava até o governo brasileiro. Então qual é a surpresa, qual é a maluquice aí que essa gente tá levantando, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nós, como brasileiros, devemos estar atentos aí e apoiar para que as empresas estratégicas nacionais fiquem cada vez mais fortalecidas, porque o que os abutres querem no mundo é sugar os seus povos, né? Os povos que têm governantes corruptos, inescrupulosos e entreguistas, sempre parceiros, né, para conseguirem cada vez mais essa concentração de poder que eu me referi aqui no começo do nosso papo de hoje, né? Poder econômico e poder político. Gente, eu fico por aqui, mais tarde temos mais assuntos interessantes, tá bom? Muito obrigado, tchau.